Depois de uma briga, ela zombou dizendo que eu tinha sorte por ela ainda estar ali, que ela poderia estar em Cabo com alguém que a valorizasse. Ela achou que eu imploraria, mas eu respondi para ela reservar o voo. Ela riu até o momento em que eu me mudei, cancelei tudo e o estilo de vida falso dela desabou. Oi, Reddit. Eu namorei alguém que transformou ser influenciador em toda a sua personalidade. Eu pagava tudo enquanto ela agia como se tivesse construído tudo sozinha. Quando ela disse que precisava de alguém no nível dela, decidi mostrar o que isso realmente significava, mas deixe-me começar do início. Sou Paul, tenho 36 anos e sou dentista em São Francisco. Minha vida funciona com horários, consultas, limpezas, raios-x e intervalos de almoço que duram exatamente 30 minutos. Gosto que tudo seja previsível. Minha ideia de noite perfeita é fazer jantar em casa, terminar um podcast e ler na cama antes das 11. Conheci Eve em uma padaria perto da minha clínica. Ela estava atrás do balcão com farinha nas mangas, sorrindo como se realmente gostasse de estar ali. Ela me entregou um café e disse que eu parecia sério demais para um muffin. Essa foi a primeira coisa que ela me disse, e eu ri mais do que deveria. Ela tinha 28 anos, trabalhava meio período como padeira e meio período em várias outras coisas. Filmava pequenos vídeos dela mesma confeitando cupcakes ou arrumando croissants e postava online. Eu achava fofo. Ela tinha cerca de 5.000 seguidores. Naquela época, eu nem tinha conta no Instagram, e ela gostava disso, dizia que me deixava misterioso. Namorá-la era divertido no começo, nós nos equilibrávamos. Eu era estruturado, ela era espontânea, ela me fazia pular a academia para irmos de carro até a praia numa noite de terça-feira porque o pôr do sol estava bom demais para desperdiçar, e eu lembrava ela de pagar a conta do celular em dia. Funcionou por um tempo. Depois de um ano começamos a falar sobre morar juntos. Meu apartamento era um quarto simples perto de Mission Bay, silencioso, nada luxuoso. Eve disse que parecia clínico, o que soou estranho para descrever um apartamento, mas deixei passar. Ela começou a me mandar anúncios de móveis com vistas no terraço, janelas do chão ao teto e móveis modernos. Todos pareciam lobby de hotel. Quando ela me mostrou a cobertura em soma, eu ri e disse que o aluguel era 4.500 por mês. Ela nem piscou e respondeu que não era só aluguel, era um investimento no conteúdo dela, a iluminação e o cenário eram perfeitos para parcerias com marcas. Eu disse que podíamos achar algo mais barato, mas ela disse que não podia filmar em uma caixa e que os seguidores esperavam estética. Ela falou isso com tanta confiança que quase acreditei que fosse um motivo real e não apenas um sonho. Fiz os cálculos mais tarde naquela noite e percebi que eu tecnicamente podia pagar se ajustasse algumas coisas, como menos viagens nos fins de semana e menos refeições fora. A renda dela na padaria mal chegava a $30.000 por ano, mas imaginei que ela faria mais horas, convenci-me de que ficaria tudo bem. Quando assinamos o contrato, percebi que o agente colocou apenas meu nome, já que o crédito dela não qualificava. Não pensei muito nisso, eu só queria que ela fosse feliz. Ela prometeu que dividiríamos proporcionalmente, o que significava que eu pagava 3.600 e ela 900. Ela chamou isso de justo. Eu chamei de amor, eu acho. Acabamos morando quase 2 anos naquela cobertura e, quando tudo desmoronou, já estávamos juntos pouco mais de 3 anos. O primeiro mês foi empolgante. Ela passava horas filmando café escorrendo, ou fotos no espelho mostrando seus looks. Reorganizava os móveis para melhores ângulos, e eu tentava literalmente contornar isso. Algumas manhãs, quando eu estava saindo correndo para atender um paciente, ela pedia para eu não atravessar a sala porque estava filmando a vibração da manhã com o apartamento limpo. Passei a manter uma camisa extra na clínica porque uma vez ela disse que meu jaleco estragava a filmagem. À noite, ela rolava o celular me mostrando comentários e dizendo: olha, alguém disse que ama nossa vista. Quanto mais ela filmava, menos conversávamos. Ela ficava acordada editando vídeos enquanto eu lia no sofá, às vezes perguntava se eu achava que as legendas soavam autênticas. Eu nunca soube o que isso significava, então só concordava. Ela gostava de planos espontâneos, jantares tardios e viagens surpresa nos fins de semana. Eu gostava de saber o que ia fazer com antecedência. Ela dizia que eu era previsível. Eu dizia que ela era caótica. Nenhum dos dois estava errado. Uma noite cheguei em casa e a encontrei sentada no chão, com as pernas cruzadas, cercada por caixas de uma marca de cuidados com a pele. Ela disse que tinham mandado um pacote de relações públicas e que era assim que se sente quando se está vencendo. Eu sorri, mas algo no meu peito doeu. Era como se eu já não fizesse parte do mundo dela, apenas cenário no vídeo dela.
Ela começou a filmar tudo: café da manhã, café, nossa sala na hora dourada. Ela cantarolava enquanto o temporizador da câmera piscava vermelho. Ainda assim, eu tentava fazer funcionar. Comprei um tripé melhor para o aniversário dela, mesmo sem entender por que ela precisava de 3. Continuei pagando o aluguel em dia e dizendo a mim mesmo que o desequilíbrio era temporário, que talvez o conteúdo dela realmente crescesse. No terceiro mês, ela começou a chamar a cobertura de estúdio. Essa palavra ficou na minha cabeça. Quando uma marca precisava de mais espaço ou paredes brancas, ela alugava um estúdio por algumas horas. A casa deixou de ser casa no momento em que ela disse isso, mas eu não falei nada. Em meio à encenação constante, percebi que vivíamos duas vidas diferentes no mesmo lugar, e só uma delas estava pagando por ambas. Tudo começou com um vídeo sobre Matcha. Ela filmou-se batendo chá verde em câmera lenta, com a luz do sol iluminando a bancada. O clipe tinha 15 segundos, nada especial. 2 dias depois tinha 500.000 de visualizações. Cheguei do trabalho e ela estava no chão cercada de pacotes enquanto o celular dela explodia de notificações. Ela disse, sorrindo, que as pessoas amavam ela e que achava que finalmente estava no caminho certo. Eu sorri, disse que era bom para ela e fui fazer o jantar, achando que era sorte passageira. Mas não era. Uma semana depois ela chegou a 50.000 seguidores, depois 100.000. Começou a receber produtos grátis pelo correio, como skincare, suplementos e utensílios de cozinha. Logo as marcas começaram a pagar de verdade para ela postar. O emprego na padaria acabou um mês depois. Ela disse que precisava focar em conteúdo em tempo integral. Ela fez cerca de 80.000 naquele ano, mas os gastos acompanharam rápido: sapatos de grife, roupas, equipamentos de iluminação, tudo considerado investimento. Nosso apartamento parecia um armazém de caixas patrocinadas e tripés. Ela também começou a falar de um jeito diferente, menos sobre confeitaria e mais sobre o algoritmo e branding pessoal. Parou de me perguntar como tinha sido meu dia e só perguntava se eu podia segurar a câmera. No começo eu não me importei, queria que ela tivesse algo de que se orgulhasse. Depois ela começou a olhar de cima para tudo. Você é confortável demais, Paul, ela disse uma noite enquanto rolava o celular. Você nunca se sente preso? Você faz a mesma coisa há anos. Eu respondi que administrava uma clínica, que era estável e pagava bem. Ela disse que isso não era ambição, era manutenção. Eu não soube o que dizer. Ela não estava sendo exatamente cruel, mas havia algo frio na forma como falava, como se acreditasse plenamente naquilo. Quanto mais atenção recebia online, menos percebia o resto. O jantar esfriava enquanto ela editava. Estávamos no meio de um filme e ela pausava para checar comentários. Eu acordava e encontrava ela sentada no chão filmando a rotina da manhã. Ela parou de comer as massas doces que adorava porque açúcar incha na câmera. O apartamento já não parecia nosso, parecia o cenário dela. Uma tarde cheguei com as compras do mercado, ela estava na sala rearranjando almofadas para uma gravação. Pode tirar essa sacola do enquadramento, ela disse sem olhar para mim. Eu tirei. Depois, quando finalmente se sentou, abriu a geladeira e fez uma careta. Por que você comprou essa marca? Ela perguntou segurando uma garrafa de água com gás. Eu disse que estava em promoção, que era a mesma coisa. Ela encarou o rótulo como se ele a tivesse insultado. Você sabe que eu não bebo essa. É barata, estraga minha pele, e estou em conversas com a Hydroloft. Riverfizz é concorrente deles, não posso ter esse rótulo aparecendo nos meus vídeos. Eu respondi que era só água. Ela disse que não era só água, que era sobre prestar atenção, que eu não entendia nada e que tudo que ela usava e mostrava representava ela, a imagem dela, a marca dela. Eu me apoiei no balcão e disse que era para a geladeira, não para os pés dela, que não estávamos filmando campanha nenhuma. Ela cruzou os braços e disse que esse era meu problema, que eu pensava pequeno e agia como se a vida fosse apenas sobre conforto. Você sabe que tem sorte de eu ainda estar aqui. Eu poderia estar em Cabo com alguém que me valoriza. Por um segundo quase pedi desculpas, hábito antigo, mas não pedi. Eu disse baixinho, então reserve o voo. O rosto dela ficou imóvel como se não tivesse ouvido direito. Normalmente ela esperaria que eu corresse atrás ou tentasse apaziguar, mas dessa vez eu não me mexi. Ela pegou o telefone, resmungou algo sobre precisar de ar e saiu. Eu guardei o resto das compras sozinho naquela noite. Ela só voltou depois da meia-noite. Eu estava meio dormindo quando ela entrou na cama e ficou rolando notificações. Não disse nada e eu também não.
Os dias seguintes ficaram estranhos, ela mal falava comigo a não ser sobre gravações. Eu mantinha tudo educado, porém curto. Ela percebeu, dava para ver pelo jeito que me observava esperando alguma reação. Online, ela redobrava esforços com mantras sobre trabalho duro, energia, independência, tudo embalado em réus perfeitos. Eu não comentava, mas lia cada postagem 2 vezes. Em casa ela estava mais fria, mas exageradamente simpática quando precisava de algo, tipo você pode me levar a um evento de marca? Ou pode olhar esse contrato? Eu disse sim nas primeiras vezes, depois comecei a dizer que estava ocupado. Eu ainda pagava o aluguel, as contas, tudo certinho. Ainda chegava ao mesmo apartamento, mas me sentia como figurante. Uma noite, ela filmou um vídeo na cozinha sobre noites de autocuidado de luxo e pediu para eu ficar quieto enquanto falava para a câmera sobre gratidão. Quando terminou, olhou para mim e disse que eu podia sorrir mais, que eu sempre parecia cansado. Eu quase ri e disse que provavelmente era verdade. Ela voltou a filmar. Eu a observei pelo reflexo na janela, ring light, sorriso falso, postura perfeita. Em algum momento ali percebi que não reconhecia mais a pessoa na minha frente. Ela não era a garota que me entregou um muffin com farinha na bochecha. Era alguém que media a vida em curtidas e patrocínios. Nas semanas seguintes, rodamos o mesmo conflito. Ela queria viagens de última hora e energia, eu queria calendário. Ficávamos em silêncio, ela postava sobre conexões reais e grandes novidades chegando. A distância só aumentava. Na manhã seguinte ela estava fria de novo. Alguns dias depois recebi uma ligação da amiga dela, Jade, enquanto eu estava na clínica. Jade sempre tinha sido simpática, embora também vivesse no mundo das influenciadoras. Ela começou com conversa fiada e depois disse que Ivy andava muito estressada ultimamente. Ela sente que você está se afastando. Eu disse que estava mesmo. Jade hesitou e falou que Ivy só queria se sentir apoiada, que eu sabia a pressão que ela enfrentava. Eu respondi que apoio não significa fingir que tudo faz sentido, que eu vinha pagando a vida dela enquanto ela dizia na internet que eu a estava segurando. Jade ficou em silêncio por alguns segundos e disse que talvez Ivy não percebesse como isso parecia. Eu respondi que ela percebia e encerrei a ligação. Naquela noite Ivy perguntou se Jade tinha me ligado. Eu disse que sim e contei sobre a conversa. Ivy bufou e perguntou se agora ela era louca. Eu respondi que não disse isso. Ela cruzou os braços e disse que eu tinha mudado, que agora eu era frio e que antes eu me importava. Eu respondi que eu costumava me importar com alguém que também se importava comigo, e que eu não sabia mais quem ela era. Ela não respondeu. Nos dias seguintes tudo ficou silencioso, ela se ocupava filmando e postando, e eu mantinha meu foco no trabalho. Quando chegava em casa, ela estava sentada perto da janela com o ring light ligado, olhos fixos no celular. Às vezes falava com a câmera sobre deixar ir a negatividade enquanto eu passava atrás invisível. Ela começou a ficar mais tempo fora, em reuniões, gravações de conteúdo, jantares com pessoas da indústria dela. Saía às pressas e voltava tarde, sempre agindo como se estivesse cansada demais para conversar. Eu parei de perguntar para onde ela ia. Uma noite cheguei mais cedo e a encontrei sentada no sofá em silêncio, sem câmera, sem celular, apenas olhando à vista. Ela levantou o olhar e perguntou se eu realmente não me importava mais com o que ela fazia. Eu respondi que ela mesma tinha dito que queria liberdade e que eu só estava respeitando isso. A boca dela se contraiu como se quisesse discutir, mas não encontrou palavras, então voltou a olhar pela janela. Depois disso algo mudou. Ela parou de tentar provocar reações em mim. Ainda postava as mesmas mensagens motivacionais, mas perto de mim estava quieta, distante. Deveria parecer paz, mas não parecia. Parecia o fim de algo que eu já tinha aceitado. Ela pensava que minha calma significava que eu não a amava mais. A verdade era que eu só tinha parado de lutar por alguém que só queria atenção. Ela interpretou meu silêncio como um desafio, dava para ver pela forma como me olhava, tentando descobrir quais botões ainda podia apertar. Ela nunca percebeu que não havia mais nenhum. Era aniversário da irmã de Ivy, nada grande, apenas um jantar com a família na casa dos pais. A mãe cozinhou, o pai abriu uma garrafa de suco espumante e havia balões colados tortos na parede. Normal, simples, agradável. Ivy passou o caminho inteiro ensaiando como atualizaria todos sobre a carreira dela. Ela chamava de atualização. Eu apenas assenti e mantive meus olhos na estrada. Quando chegamos, a família nos recebeu calorosamente, a mãe me abraçou, o pai apertou minha mão, e a irmã,
Emily, já estava sentada à mesa sorrindo. Ela tinha acabado de completar 26 anos e todos brincavam sobre a crise do quarto de vida. Eve riu, mas mesmo assim deu um jeito de tornar tudo sobre ela. Confie em mim, Emily, 28 é bem mais intenso, ela disse ajeitando o cabelo para uma selfie. O jantar começou bem. A mãe fez frango assado e purê de batatas. O pai perguntou sobre minha clínica, eu disse que os negócios estavam estáveis. Ele parecia genuinamente interessado, fez algumas perguntas, e Eve não disse uma palavra durante boa parte da conversa, estava rolando o celular debaixo da mesa. Então Emily perguntou como iam as coisas de influenciadora, se Eve ainda estava fazendo vídeos de marcas. Eve se endireitou como se estivesse esperando exatamente aquela pergunta. Disse que estava indo ótimo, que tinha alguns patrocínios encaminhados e que talvez até começasse sua própria linha de produtos. A mãe bateu palmas baixinho e o pai sorriu dizendo que era bom para ela, que esperava que estivesse guardando parte da renda. Eve riu alto de um jeito defensivo e disse que claro que estava investindo na própria marca, no apartamento, nas gravações, que tudo fazia parte disso. Ele assentiu, mas não comentou mais. A conversa mudou para o novo emprego da Emily e Eve parecia entediada mexendo na bebida. Quando o bolo apareceu, todos cantaram, tiraram fotos e riram. Por um momento pareceu como antigamente, mas então Eve mudou o clima. Ela olhou para mim do outro lado da mesa e disse, alto bastante para todos ouvirem, que gostaria que eu a celebrasse da mesma forma que celebrávamos os outros. A sala ficou em silêncio. A mãe piscou e perguntou o que ela queria dizer. Eve colocou o garfo na mesa e disse que eu estava distante, que parecia não me importar com o que ela estava construindo, que ela também trabalhava duro, mas que eu tratava aquilo como um hobby. Eu tentei manter a calma e disse que aquele não era o momento para isso. Ela me ignorou e disse que era frustrante, que às vezes sentia que estava superando a relação. O pai pigarreou e disse que talvez aquele não fosse o melhor lugar para falar daquilo, mas Eve continuou dizendo que achava que sim, que todos deveriam saber como era difícil construir algo quando a pessoa ao lado não apoiava. Eu coloquei meu garfo na mesa e olhei para ela, mantendo a voz firme, e disse que toda vez que algo não dava certo ela falava em ir embora, e que talvez um dia ela realmente fosse. Silêncio. Era possível ouvir o ar-condicionado. Emily olhou para o prato, a mãe ficou congelada com o garfo no ar e o pai disse baixinho que eu não estava errado. Aquilo atingiu Eve mais forte do que qualquer coisa que eu tivesse dito. O rosto dela se contorceu entre choque e raiva. Ela disse que era inacreditável que todos estivessem do meu lado no aniversário da irmã. A mãe tentou acalmar dizendo que ninguém estava tomando partido, mas Eve disse para esquecer, levantou-se e afirmou que não podia lidar com aquela energia. Pegou a bolsa e saiu pisando firme, a porta da frente bateu um segundo depois. Ninguém falou nada por um longo momento. Depois a mãe suspirou e pediu desculpas dizendo que Eve estava sob muita pressão. Eu disse que sabia. O pai assentiu e comentou que eu tinha sido paciente com ela, mais do que a maioria seria. Eu não respondi, apenas ajudei a recolher os pratos enquanto Emily cortava o bolo restante em pedaços menores. Todos se moviam devagar como se tentassem não quebrar algo frágil. Quando fui embora a mãe me abraçou de novo e pediu para eu dirigir com cuidado. Do lado de fora, Eve estava sentada no carro com os braços cruzados olhando pela janela. Eu entrei sem dizer nada. Ela ligou o carro, mas não dirigiu ainda. Disse que eu a tinha envergonhado. Eu respondi que finalmente tinha dito a verdade. Ela disse que eu a fiz parecer uma idiota na frente da própria família. Eu respondi que ela não precisava da minha ajuda para isso. Ela virou para me fuzilar com o olhar e disse que eu deveria apoiá-la, não derrubá-la. Olhei pela janela e disse que apoiar não significava ficar calado enquanto ela reescrevia a realidade. Ela apertou o volante com a mandíbula rígida e então dirigiu. O resto do trajeto foi silencioso. Quando chegamos em casa, ela foi direto para o quarto e bateu à porta. Eu fiquei na sala por um tempo ouvindo seus passos lá em cima. Uma hora depois ela postou uma foto sorrindo do jantar, com iluminação perfeita e a legenda, às vezes distância é o preço do crescimento, nem todos vão entender o seu caminho. Eu apenas balancei a cabeça, desliguei o celular e fui dormir. Na semana após aquele jantar, Eve mal falou comigo. Saía cedo para reuniões com marcas e voltava tarde, cheirando a perfume e spray de cabelo. A casa estava silenciosa, exceto pelas notificações do celular dela. Eu mantinha minha rotina, clínica, academia, supermercado, casa. Mas já não parecia casa. Uma manhã, enquanto ela filmava na cozinha,
eu desci até o escritório da administração do prédio a caminho do trabalho. A gerente, Karen, me reconheceu imediatamente, já que eu cuidava de todos os pagamentos de aluguel, solicitações de manutenção, tudo. Ela perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim e perguntei quando nosso contrato acabava. Ela digitou por alguns segundos e disse que faltavam 45 dias, e perguntou se eu pretendia renovar. Eu respondi que não. Karen assentiu e explicou que, como o contrato estava apenas no meu nome, ele simplesmente expiraria se eu não renovasse. Eve estava listada apenas como ocupante, não como titular. Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber. Agradeci, preenchi o formulário recusando a renovação e saí. Caminhando até a clínica, comecei a procurar apartamentos. Encontrei um quarto simples perto do trabalho por $2.100 por mês, limpo, silencioso, com uma varanda voltada para a rua. Não parecia impressionante, mas parecia tranquilo. Naquela noite, enquanto Eve fazia uma live na sala, eu estava no laptop finalizando minha inscrição. Quando terminou, ela perguntou no que eu estava trabalhando. Eu disse que era algo para mim. Ela não perguntou mais. Ao longo da semana seguinte organizei meu lado, contas de serviços, internet, assinaturas, tudo no meu nome. Abri cada conta e agendei os cancelamentos para o último dia do contrato. Liguei para a concessionária sobre o Audi que ela dirigia. O financiamento estava no nome dela, meu cartão só estava registrado no pagamento automático porque o dela não tinha sido aprovado na época. Eu pedi para removerem meu cartão e informei que ela seria responsável pelos próximos pagamentos. Eles disseram que tudo bem, desde que ela pagasse. Quando ela descobriu, entrou furiosa no meu escritório segurando o celular como uma arma. Perguntou se eu tinha cancelado o pagamento do carro. Eu disse que apenas tirei meu nome. Ela disse que precisava do carro para um evento patrocinado na semana seguinte. Eu respondi que ela ainda podia ter o carro, só precisava pagar por ele, e que eu já tinha coberto aluguel, contas e o carro por meses, e que tirar meu cartão não era controle, era limite. Ela me encarou e disse que isso era abuso financeiro. Eu quase ri, mas não ri. Disse que ela vinha falando o tempo todo sobre independência e que eu estava apenas garantindo que ela realmente tivesse isso. O rosto dela ficou vermelho e ela disse que eu estava sabotando, tentando fazê-la fracassar. Eu respondi que já tinha sustentado aquilo por tempo demais, que ela dizia querer independência e que era assim que ela parecia. Ela me olhou como se não reconhecesse quem eu era. Depois colocou de volta a moldura que havia caído, saiu sem dizer nada e fechou a porta com 2 cliques cuidadosos. Depois disso, não fiz mais questão de esconder o que estava fazendo. Fui embalando caixas devagar, começando pelos livros, depois roupas. Cancelei o serviço de limpeza que ela gostava de filmar, porque ela nunca deixava gorjeta. Liguei para a empresa de internet e confirmei a data de desligamento. A cada poucos dias ela voltava ao assunto e perguntava se eu estava falando sério. Todas as vezes eu disse que sim. Ela não acreditou até o dia em que mostrei o anúncio do apartamento que eu tinha assinado. Ela perguntou se eu realmente ia me mudar. Eu disse que sim. Ela perguntou o que deveria fazer. Eu respondi que talvez reservasse o voo de que falei antes. Pela primeira vez ela pareceu insegura. Disse que não podia pagar aquele lugar sozinha. Eu disse que sabia. Ela piscou rápido como se estivesse tentando entender e perguntou se era isso, se eu estava simplesmente indo embora. Eu respondi que não estava indo embora, só não ia sustentar tudo por nós dois. Ela não respondeu e saiu do cômodo. 2 dias depois ela começou a ligar para amigos corretores tentando achar um novo apartamento. Eu a ouvi explicar sua renda e seu crédito, e pelo tom não estava indo bem. Eu me mantive quieto, trabalho, arrumar caixas, dormir. Virou rotina. Uma noite, enquanto eu embalava coisas da cozinha, ela ficou na porta e perguntou baixinho se eu realmente não me importava. Eu disse que me importei por 3 anos, ela só não percebeu até eu parar. Ela não se moveu, olhou ao redor para as prateleiras meio vazias, os equipamentos desconectados, as caixas empilhadas perto da porta. Depois disso quase não falamos. Ela continuou filmando, mas a energia estava diferente, suas legendas ficaram mais longas, o sorriso mais tenso, até os seguidores perceberam. Vi um comentário dizendo que ela parecia cansada ultimamente e ela respondeu que estava apenas crescendo. No dia em que assinei a papelada final do meu novo apartamento, me senti mais leve. Carreguei o carro com caixas naquela manhã cedo. Eve não acordou, tinha ficado até tarde gravando mais um vídeo motivacional. Antes de sair, deixei minha cópia da chave no balcão.
O aluguel estava pago até o fim do contrato, as contas programadas para desligar logo depois, tudo encerrado. Olhei a cobertura pela última vez, a vista ainda era bonita, mas já não significava nada, era só uma vista cara de uma vida que deixou de parecer minha. Quando fechei a porta atrás de mim, senti um silêncio que parecia paz. Me mudei 2 semanas antes de o contrato expirar. O novo apartamento não era luxuoso, mas era meu, um quarto, rua silenciosa, poucos minutos de caminhada até a clínica. Montei uma escrivaninha perto da janela e comprei uma máquina de café barata que não combinava com nada na cozinha, mas ainda assim parecia melhor que a cobertura. Ivy ficou lá. Continuou fingindo que tudo estava bem, publicando vídeos antigos do mesmo horizonte, a varanda na hora dourada, para parecer que nada tinha mudado. Mas a vida real não edita bem. Dentro de um mês, tudo começou a desmoronar. Os contratos com marcas diminuíram. Primeiro a empresa de skincare parou de responder aos e-mails dela, depois a marca de bem-estar que usava a imagem dela substituiu sua foto discretamente por outra pessoa. Ela tentou conseguir um novo patrocínio, mas não podia pagar o estúdio que antes alugava. O Audi foi o próximo, ela já estava um mês atrasada antes de eu tirar meu cartão do arquivo. Quando chegou o vencimento seguinte, ela atrasou de novo, o credor já estava à procura. Uma semana depois ligaram confirmando que ela ainda não tinha pagado. 2 dias depois disso, o carro foi recolhido na garagem do prédio. No fim daquele mês, o engajamento dela caiu quase pela metade, eu sabia porque ela costumava se gabar dos números. Ela tentou se reinventar como minimalista e autêntica, mas não funcionou, passou de velas de luxo e sapatos de grife para suéteres de segunda mão e fotos em iluminação ruim. O tom não combinava com a imagem que tinha construído. Seguidores começaram a perceber, alguns postaram capturas de tela comparando antigas legendas sobre abundância com as novas sobre gratidão. Não parecia crescimento, parecia colapso. Ouvi de um amigo em comum que ela estava desesperada para achar outro lugar, as economias estavam baixas e ela não conseguia acompanhar o aluguel. Mas prédios de luxo queriam estabilidade de W2 ou 2 anos de histórico de 1099 e crédito acima de 700, ela não tinha nenhum dos dois. Eventualmente encontrou um estúdio pequeno por 1.600 por mês, sem varanda, sem vista, pintura descascada nas paredes, do tipo que ela chamava de sem inspiração. Postou uma foto da mudança com a legenda Novos Começos, espaço menor, sonhos maiores. Alguém comentou que parecia um rebaixamento, outro escreveu perguntando se não era o namorado que pagava tudo. Ela pagou ambos. O novo conteúdo parecia forçado, ela se filmava fazendo café sob uma luz de cozinha tremeluzente e chamava de rotina simples pela manhã. Tentou postar sobre autorreflexão e humildade, mas o cenário a entregava. As pessoas notaram o balcão manchado e os móveis sem combinação, quanto mais ela tentava soar positiva, mais os comentários ficavam sarcásticos. Essa é a mesma garota que dizia que luxo é amor próprio, autenticidade parece difícil. Parei de acompanhar a página dela nessa época, não precisava mais ver. No trabalho meus dias ficaram mais leves, pacientes perceberam que eu sorria mais. Voltei a correr pela manhã, cozinhava em casa na maioria das noites e até passei a dormir sem acordar com as edições de madrugada dela. Às vezes eu pensava em como o novo apartamento era silencioso, só o som do trânsito lá fora e a chaleira pitando. Algumas semanas depois, a mãe dela ligou, não disse muito, só que Ivy estava passando por um momento difícil. Ela fica aqui em casa algumas noites, disse a mãe suavemente, tentando se encontrar. Eu disse que esperava que Ivy ficasse bem, era verdade, não desejava mal a ela, só não queria participar mais daquilo. Naquela noite a curiosidade venceu e eu vi a página dela pela última vez. Estava privada agora, o último post mostrava uma parede vazia, uma plantinha em uma mesa bamba e a legenda paz acima da perfeição. Sem comentários, sem número de curtidas. Rolei até encontrar o post antigo da nossa cobertura, aquele dela segurando uma caneca de café com a legenda luxo não é um estilo de vida, é uma mentalidade. Olhei por alguns segundos, depois fechei o aplicativo e o apaguei do meu celular. Foi a última vez que vi. Na manhã seguinte apaguei a última foto nossa, uma daquelas imagens metas de casal que ela tinha postado. Pareceu liberar espaço de armazenamento antigo, sem tristeza, só alívio. Uma semana depois recebi mensagem de um amigo dizendo que Ivy tinha feito outra página com outro nome tentando reconstruir a marca. Eu não procurei. Eu tinha uma pequena varanda agora, nos fins de semana sentava ali com café, observava a rua abaixo e pensava em como a vida estava diferente sem o barulho constante. Ivy provavelmente estava em algum lugar tentando recomeçar, e talvez ela conseguisse, mas finalmente entendi algo que ela nunca entendeu.
paz não fotografa bem, e é por isso que vale a pena mantê-la. Algumas semanas depois que Eve se mudou para o novo lugar, a mãe dela ligou de novo. A voz parecia cuidadosa, como se testasse o terreno. Paul, só queria dizer que sei que as coisas ficaram bagunçadas. Eve está passando por dificuldades. Ela está percebendo muitas coisas. Eu me apoiei no balcão ouvindo. Eu disse que imaginava. Ela disse que Eve tinha contado o que aconteceu, ao menos a versão dela, mas que dava para ver que ela tinha omitido muita coisa. Eu não me apressei em me defender. Eu disse apenas que nunca quis que ela fracassasse, só não podia continuar pagando por uma vida que não era minha. A mãe dela ficou em silêncio por um momento e disse que acreditava em mim, que eu tinha sido bom para ela, depois mais suave acrescentou que talvez bom demais. Conversamos por mais alguns minutos, ela parecia cansada, mas sincera. Quando desliguei, senti desaparecer o último resquício de culpa. A família dela sabia a verdade agora, e isso bastava. A vida depois de Eve foi calma de um jeito que eu não sentia há anos. Minhas manhãs começaram cedo de novo, café, uma corrida, uma curta caminhada até a clínica, sem encenações, apenas sons comuns. Comprei algumas pequenas plantas para a varanda, uma delas começou a morrer, então pesquisei como cuidar. Isso virou uma rotina, checar as folhas antes do trabalho, regar só nos dias certos. Coisas simples, mas que me mantinham firme. Na clínica, minha assistente brincou dizendo que eu parecia 10 anos mais jovem, talvez estivesse certa, eu não carregava mais aquele estresse. Pacientes notavam também, uma disse que eu parecia mais relaxado enquanto ajustava a cadeira, e eu sorri dizendo que finalmente tinha encontrado paz. Na maioria das noites eu fazia jantar para comia na mesa pequena perto da janela e assistia as luzes da rua acenderem. Não era empolgante, mas era real. Cerca de um mês depois recebi uma mensagem de um número desconhecido, começava com oi, aqui é a Eve, usando o telefone da irmã Emily. Ela escreveu que tinha estragado tudo, que jogou fora algo real por algo falso, que achou que estava construindo um futuro, mas só queimou tudo, e que sentia minha falta. Li 2 vezes. As palavras não me deixaram triste nem com raiva, só pareciam tardias demais. Tranquei o celular e o deixei virado para baixo no balcão, não respondi. 2 dias depois Emily me mandou mensagem agradecendo por eu não ter respondido, dizendo que Eve precisava resolver as coisas. Eu disse que esperava que ela conseguisse. Foi a última vez que falamos sobre isso. Depois disso meus dias entraram em ritmo, clínica, novos pacientes, algumas indicações. Comecei a fazer voluntariado uma vez por mês, oferecendo limpezas gratuitas para idosos sem condições, não era algo grande, mas parecia certo. Numa sexta-noite um amigo da faculdade me convidou para um encontro pequeno num café. Quase disse não, mas acabei indo. Foi lá que conheci Emma. Ela trabalhava com análise de dados numa empresa de tecnologia no centro. Era quieta, mas confiante, com um humor seco que me pegou de surpresa. Conversamos sobre coisas aleatórias, trânsito, clientes estranhos, nossos restaurantes favoritos. Ela perguntou sobre meu trabalho e realmente ouviu quando expliquei, sem entusiasmo falso nem fingimento, apenas curiosidade verdadeira. Quando o grupo decidiu jantar depois, ela perguntou se eu queria ir. Eu disse que sim. Dividimos a conta no fim, ela não fez drama, só pegou a parte dela e disse que justo é justo. Era simples, e eu gostava disso. Passamos a nos ver nos fins de semana. Sem jogos, sem fotos encenadas, sem discussões intermináveis. Às vezes ela trazia o laptop e trabalhava ao meu lado enquanto eu lia, não precisávamos preencher o silêncio. Era fácil. Uma noite, enquanto voltávamos do jantar, ela perguntou sobre meus relacionamentos anteriores. Eu contei um pouco sobre Eve, nada dramático, só a verdade, ela queria mais do que eu podia dar. Emma assentiu e disse que talvez Eve quisesse algo que nem era real. Essa frase ficou na minha cabeça. Uma semana depois passei pelo antigo prédio da Eve a caminho de comprar suprimentos, as luzes da varanda estavam apagadas, parecia vazio. Não parei. A essa altura eu mal pensava nela. De vez em quando surgia alguma memória, ela parada na janela filmando, o cheiro das velas, o celular vibrando sem parar. Mas não doía. Parecia algo que tinha acontecido com outra pessoa. Minhas manhãs agora começavam quietas, eu fazia café, alimentava a planta, checava minha agenda e ia trabalhar. As noites terminavam do mesmo jeito, sem discussões, sem perfeição encenada, só paz.
Às vezes eu me sentava na varanda observando as luzes da cidade e pensava em quanto dinheiro gastei tentando manter aquela vida de pé. A mudança e as contas finais me custaram quase $9.000, alguns milhares a mais com contas dela, sem contar as horas de estresse. Mas então eu pensava no que recebi em troca, um espaço só meu, dias tranquilos e um silêncio que não parecia vazio. Já fazia quase um ano desde que deixei a cobertura. Às vezes eu passava pelo prédio indo para a clínica, ele parecia menor agora. Eu costumava achar que aquele lugar significava sucesso, pé direito alto, paredes de vidro, uma vista da cidade. Mas descobri que tudo o que realmente mostrou foi o quanto duas pessoas podem estar distantes mesmo estando no mesmo cômodo. Soube por um amigo em comum que Eve voltou para perto dos pais, trabalha numa padaria local de novo, principalmente de manhã, sem patrocínios, sem grandes postagens. Não procurei por ela, não há mais nada para ver. Minha vida agora é quieta, e digo isso no melhor sentido. Acordo cedo, faço café, caminho um pouco antes de ir à clínica. As noites são simples, música baixa, jantar na mesa pequena, às vezes um livro, às vezes só o som da rua. Emma e eu nos vemos na maioria dos fins de semana, ela é estável e real de um jeito que eu não sabia que precisava. Falamos sobre trabalho, viagens, coisas bobas que nos fazem rir. Ela nunca tenta performar nem impressionar ninguém, eu não preciso filtrar o que digo ou penso. É fácil. Às vezes o passado cruza minha mente quando vejo alguém se filmando na calçada ou tirando 50 fotos de um café, fico pensando se estão felizes ou só fingindo. Mas então lembro do silêncio do meu apartamento, de quanto espaço tenho para respirar, e paro de pensar nisso. Eu achava que paz pareceria vazia, como se algo faltasse, mas não parece, é cheia, firme, como uma respiração profunda que você finalmente segura sem perceber há quanto tempo estava sem ar. Se Eve algum dia encontrar essa sensação, espero que ela a mantenha. Quanto a mim, eu já encontrei.